Olá, olá, sejam todos bem-vindos ao Empower Connection, nossa terceira temporada de Empower Connection. Eu, Luiz Pedroso, falando de Porto Alegre, Vera Galante, de Brasília, Rogério Schmidt, de São Paulo. Oi, gente. Alô, tudo bem? Oi, Vera. Oi, Luiz. Estamos aí, né? Terceira temporada, episódio 1, em plenas férias de janeiro. Chegamos em 2022, já pedindo, Rogério, para todo mundo curtir, clicar no sininho, acompanhar os nossos programas no YouTube, mas também não deixar de acessar, Vera, o blog. E aí eu já faço menção direto ao teu artigo publicado ontem, super interessante. E já dando entrada, né, Rogério, Vera, no que a gente tem para conversar nesse primeiro episódio de 2022, que é, em grande parte, uma retrospectiva de 2021, iniciando 2022 ainda com um janeiro um pouco mais calmo do que os outros meses tradicionalmente são, tanto na política doméstica quanto na internacional. Vera, Rogério, vou deixar aberto aí para quem quiser começar, dar o pontapé inicial. Vamos começar em casa, Rogério? Vou dar para você primeiro. Tá bom. Estamos aí em período de recesso parlamentar, né? O presidente da República também andou tirando uns dias de férias em janeiro. Então, janeiro costuma ser um mês assim mais fraco, né? Em termos de notícias e fatos políticos concretos, né? Mas eu queria só fazer a ponte aí com o final do ano passado, que já faz pouco mais de um mês desde o nosso último programa. O presidente Bolsonaro, desde que o Congresso entrou em recesso, foi dia 22 de dezembro, já publicou 16 medidas provisórias nesse período aí de um mês, né? Com as outras 16 que já estavam tramitando antes do recesso, nós vamos começar o ano aí com 32 MPs, né, sobrecarregando a agenda legislativa, né? Vale destacar, aí tem muitas MPs assim de crédito extraordinário, coisas assim sem muita relevância política, mas tem, por exemplo, a MP que define o valor do Auxílio Brasil, não é? Que já tinha sido publicada antes do recesso, e também agora a MP com o novo valor do salário mínimo, né? Então, acho que o início do novo ano legislativo aí vai ser, acho que um dos temas mais importantes vai ser a viabilidade do Congresso limpar essa pauta, né? Porque é um acúmulo muito grande de medidas provisórias, né? E hoje, por sinal, também está saindo a sanção do orçamento, a lei orçamentária anual para 2022, que hoje é o último dia do prazo para o presidente Bolsonaro sancionar, né? Só uma curiosidade, ano passado o orçamento foi sancionado em 22 de abril, não é? Ano passado foi bem atrasado, né, por causa de todos aqueles problemas da pandemia. Então, esse ano, a sanção está ocorrendo aí num prazo bem mais razoável. E vale lembrar que é no orçamento que vão ser definidas todas essas incertezas aí fiscais, né, que preocupam tanto, por exemplo, hoje o mercado financeiro, né, que é espaço para reajuste de categorias dos funcionários públicos e a questão do fundão eleitoral também. Então, tem algumas incertezas aí que vão começar a ser respondidas hoje com a sanção do orçamento. Eu tenho um outro tema também de política doméstica, só também fazendo já essa recapitulação aí do final do ano e do início de 2022. Já estão saindo aí várias pesquisas, né, de opinião pública, tanto de avaliação do governo Bolsonaro, como também de simulação de intenção de voto para a eleição de outubro, né? Estamos no ano eleitoral, né? Então, agora em janeiro, por exemplo, eu já fiz uma média aí das pesquisas que foram divulgadas até o momento, foram 4, tem uma que vai sair hoje ainda. O presidente está com, em média das pesquisas, 23% de ótimo e bom, e 53% de ruim e péssimo. São números idênticos aos de dezembro. Então, por enquanto, ainda
não teve efeito, né? Nem o início do Auxílio Brasil, nem enfim, esse avanço do país na vacinação. Por enquanto, a popularidade do presidente continua andando de lado, como se diz, né? E nas pesquisas eleitorais, a mesma coisa, né? Até o momento, todas as pesquisas têm convergido no favoritismo do ex-presidente Lula, né? Na eleição de outubro, por enquanto, o presidente Bolsonaro ainda se sustentando aí na segunda posição. Falei demais. Não, Vamos não lá. falou, não. Eu acho que é muito interessante ver o que aconteceu. Assim, na verdade, houve muito barulho, mas não aconteceu grande coisa. Não sei a publicação de algumas MPs que eram esperadas também. Salário mínimo, essas MPs são quase que de praxe por serem publicadas em janeiro, né? Mas eu vou falar de outra coisa. Eu vou viajar para a América do Norte agora. Ontem foi o aniversário de 1 ano da posse do presidente Biden dos Estados Unidos. Ele foi eleito com grande maioria, com a grande esperança de que ele repetisse, talvez, as ações do presidente Obama, de que ele foi vice pelos 2 mandatos do presidente Obama. Ele se elegeu com Kamala Harris, uma mulher negra, quer dizer, ela, na verdade, ela é negra, mas também indiana, quer dizer, ela tem uma mistura interessante e trouxe votos para ele. Só que durante esse 1 ano, a grande promessa do Biden era vacinar todo mundo e tudo mais, só que ele não pode prometer vacinar todo mundo quando a vacina não é obrigatória. Muita gente nos Estados Unidos se recusou a vacinar. Para vocês terem uma ideia, o Brasil já vacinou quase 70% da população, com um presidente que é contra a vacina, não perde uma oportunidade para dizer que ele não é a favor, e os Estados Unidos, com um presidente que já comprou vacina para todo mundo, teste para todo mundo, que é abertamente a favor da vacina, só conseguiu vacinar pouco mais de 60% da população. É muito interessante ver essa comparação. O presidente Biden também propôs uma medida, quer dizer, um orçamento enorme para investir em infraestrutura nos Estados Unidos, que é uma coisa que é necessária, porque os Estados Unidos desenvolvem tudo mais, agora precisa de infraestrutura para aguentar, e para as empresas aguentarem também, de 2 trilhões de dólares que estão travados no Congresso. Eles não são aprovados, não por culpa dos republicanos, mas os próprios democratas também sabotam o presidente, então não sai do papel por causa dos democratas, em grande parte. Também uma promessa de campanha que ele cumpriu atabalhoadamente, no meu gosto, foi a retirada das tropas do Afeganistão. Retirou. Saíram, foram para casa e o resultado não foi bom. Ele temia uma outra guerra do Vietnã, que não acabava nunca, era a guerra sem fim, e então resolveu botar um ponto final na guerra do Afeganistão. Então perderam tudo que haviam conquistado, a volatilidade da paz no Oriente Médio, naquela parte do Oriente ele voltou, né? Então ninguém sabe a consequência ainda tão rápida disso. Então isso tudo para dizer que o primeiro ano não foi tão popular assim. Ele, com 1 ano, a popularidade dele está muito baixa. Nunca ninguém, a não ser Truman, chegou aonde ele está depois de 1 ano com a popularidade tão baixa. Kamala Harris, que era para ser uma super vice-presidente, né, ajudar o presidente em tudo, ela foi uma decepção. Ela não tem iniciativa, ela não corresponde às expectativas. Nenhum dos dois, na verdade, corresponde às expectativas, o que fortalece, por outro lado, o ex-presidente Trump e a direita populista dele, né? Agora vai ter as eleições, vão ter eleições aí desse ano dos dois do Câmara dos Deputados, que é de 2 em 2 anos, então o midterm elections, do meio do mandato.
E vamos ver, é muito possível que os republicanos retomem o Congresso e a vida do presidente Biden vai ficar muito difícil daqui para diante. E, por fim, no penúltimo dia do primeiro ano dele, ele nomeou uma embaixadora para o Brasil. Eu escrevi sobre isso, então eu não vou falar sobre a nomeação dela em si, mas é uma indicação política, eu acho que isso é importante a gente entender. O Brasil costuma torcer um pouco o nariz para a indicação política, porque a nossa tradição de indicar embaixadores políticos para fora é quando a gente quer se livrar de alguma pessoa incômoda, a gente despacha para o exterior. Por exemplo, Itamar Franco, o ex-presidente Itamar Franco foi, e aí, assim, foi para a Itália, depois foi para os Estados Unidos, para o se não me engano, e não gostou, enfim. Delfim Neto, numa época também, foi despachado para a França. Então, assim, Portugal, coitada, é vítima de pessoas não muito gratas no Brasil, que não tem nenhum motivo para serem execradas, mas também não querem, são incômodas, então vai para o exterior. Agora, os Estados Unidos retribuem financiadores de campanha, pessoas de importância no partido, e com uma embaixada. Uma indicação política para o Brasil, por exemplo, é mais complicada do que uma indicação política para Dinamarca, por exemplo. Dinamarca e Estados Unidos não têm contencioso, estão, assim, eles são síncronos em tudo. O Brasil já tem muito contencioso com os Estados Unidos, então não é para qualquer indicado político, né? Essa embaixadora que foi nomeada já foi embaixadora uma vez. Ela é ativa no Partido Democrata, contribuiu pesadamente para a campanha do Biden, não tem problema, e está envolvida com o secretário de Estado, com o Congresso, com outras atividades do governo americano. Então, ela conhece tanto o funcionamento do governo dela, né, dos Estados Unidos, quanto fora dos Estados Unidos. Para o Brasil pode ser muito bom. Se ela tiver trânsito bom com o presidente e com o secretário de Estado, ótimo. Agora, daqui para diante, a gente vai ver. Agora, ela vai ter uma sabatina muito complicada no Senado, por causa justamente dos contenciosos, porque ela não pode... Ela tem que lembrar, nós temos que lembrar que ela vem para cá não para defender os interesses do Brasil, mas dos Estados Unidos. E aí tem uma porção de notas difíceis e tudo mais, acho que a gente deve acompanhar como é que vai ser a preparação dela. Então, eu também já falei demais, volta para você, Luiz. Beleza. Bom, eu vou aproveitar e continuar no campo internacional, e o que eu separei, na verdade, é um resumo daquilo que vem acontecendo no final de 21, início de 22, e os destaques recentes estão muito em função de Rússia, União Europeia, Europa, de um modo geral, e Estados Unidos. Vou começar ali pelo Reino Unido, que está vivendo um momento bem interessante. O primeiro-ministro Boris Johnson está sob forte escrutínio por seu comportamento durante a pandemia. Então, por não ter respeitado as regras impostas pelo próprio governo britânico durante a pandemia, está sofrendo pressão da oposição, pressão de membros do seu próprio governo, e isso traz uma desestabilização para o governo, um enfraquecimento político do Reino Unido num momento que já não vem tão forte, né? Saindo da União Europeia, enfrentando diversos problemas econômicos, o coronavírus, então a própria pandemia trouxe diversas implicações negativas. Então esse turbilhão que está acontecendo hoje no Reino Unido merece nossa atenção. Isso também porque muito perto dali a gente observa não vou dizer aumento, porque é um constante problema entre Rússia e Ucrânia, com envolvimento de países da Europa, com envolvimento do Reino Unido e dos Estados Unidos. A comunidade internacional assiste
atentamente o desenrolar dessas movimentações ali no leste europeu. Desculpa. E é importante prestar atenção porque o final de 2021 e esse início de 2022, nós tivemos uma retomada nas negociações ou nas conversas entre a OTAN e Rússia, entre Estados Unidos e Rússia, para buscar uma solução para esse contencioso ali na Ucrânia, com implicações de movimentação de tropa na Bielorrússia também, que chama a atenção. E nesse contexto todo, eu trago dois destaques que merecem atenção. O primeiro é a retomada de uma liderança dos Estados Unidos nessa conversa, frente a um abandono ou uma diminuição da importância dada por Reino Unido e outros países da Europa. Ou seja, os Estados Unidos retomam aquilo que se falou muito, que esperava do governo Biden, né? Que é essa retomada da liderança internacional do país. Então, essa influência americana na região, ela aumenta ao longo desse primeiro ano do governo Biden, como a Vera destacou, tendo agora esse início de 2022 muito importante. E já trazendo um pouquinho para a questão mais local, eu já pego a Argentina, que também tem momentos ali de atenção. O presidente Alberto Fernandes está em constante negociação com o FMI para buscar ajuda para a Argentina, uma economia que fechou o ano de 2021 com uma inflação acima de 50%. E prestar atenção no que acontece na Argentina, assim como aquilo que acontece na Rússia, na Ucrânia, é muito importante para nós aqui no Brasil, por alguns motivos, e um deles é o dólar, né? A partir do momento que você tem a Rússia envolvida em tensões internacionais, Oriente Médio fortemente de novo ali com questões no Iêmen, o preço internacional do barril do dólar tende a aumentar e isso tem um impacto direto atualmente com as políticas de preço praticadas pela Petrobras, que tem em grande parte também sua relação com os nossos vizinhos. Acho que, de um modo geral, Vera e Rogério, bem resumidamente e en passant, seriam esses os 3 pontos de destaque daquilo que vem acontecendo internacionalmente nesse início de 22. E já vou aproveitar para perguntar para vocês o que a gente pode esperar já dessa próxima semana, desses próximos dias, né? O que vocês destacariam para nós ficarmos de olho? Aqui na agenda doméstica, eu acho que 2022, pelo menos nesse primeiro semestre, o segundo semestre vai ser basicamente em função da campanha eleitoral, né? Mas no primeiro semestre, eu acho que tem dois grandes destaques aí para a gente monitorar. O primeiro é até que ponto o governo tá disposto a gastar mais na tentativa de reeleger o presidente Bolsonaro, né? Quer dizer, então todo o chamado risco fiscal aí, né, de quebra aí dos parâmetros da boa política fiscal orçamentária, isso eu acho que é o grande tema desse começo de ano. E o segundo aí de uma pegada mais otimista, né? É a votação do Congresso de reformas microeconômicas, né, que avançaram bastante ano passado e que, nesse primeiro semestre, eu destacaria aí a possibilidade de aprovação da privatização dos Correios, o novo marco do licenciamento ambiental e também o novo marco do setor elétrico. Então, esses são os meus destaques aí, um negativo e um positivo. Eu gostaria eu vou falar um pouquinho diferente do Rogério, eu vou parar na política só. Eu acho que a gente tem que ter agora, nesse primeiro semestre, principalmente, aliás, até abril, principalmente, a gente tem que prestar muita atenção no que é joio e o que é trigo. Nós estamos passando por um período de grandes fofocas, tricas, intrigas e tudo mais, um querendo puxar o tapete do outro, e conjecturas, o que vai fazer. Então, se alguém olhou para uma outra pessoa de um jeito diferente, está querendo chamar para vice, para não sei o que lá mais. Bom, então, eu acho que a gente tem que prestar atenção nisso. E a gente vai já dizer aqui que a gente vai evitar entrar na fofoca.
o que a gente pode trazer? Isso traz, assim, isso não traz risco político nenhum, por enquanto, entendeu? Nenhum. O que traz risco agora são ações do governo, que pode trazer, né? Pode trazer os fatores de risco, ações do governo, ações do legislativo, do judiciário. Então, isso aí pode trazer insegurança, etc. Na parte das eleições, é bom a gente acompanhar, é muito bom a gente acompanhar, saber quem são os candidatos, qual a probabilidade, qual o programa desse candidato, se ele tem alguma ideia de Brasil ou se é uma coisa muito pessoal. Então, uma coisa que a gente vai falar, a gente vai tocar nisso sempre, porque é importante para a vida do Brasil, mas a gente não quer cair na fofoca, né? No balde da fofoca. Eu lembrei antes de dar o meu destaque, eu lembrei de um comentário que eu ia fazer logo após a fala do Rogério e esqueci. Mas um fator interessante que me chamou a atenção nesse início de ano é que ao longo de 2021 se falava muito numa terceira via, no surgimento, no crescimento de uma terceira via, e é algo que não se notou ali ao final de 2021 e que 2022 iniciou sem uma grande alteração nesse cenário também, né, Rogério? Mas não estou querendo voltar muito para a gente tocar nesse assunto, mas era um comentário que me chamou a atenção, especialmente quando a Vera fala de prestar atenção naquilo que é de fato importante e não só em fofocas e intrigas no mundo político. Mas o meu destaque, Vera, Rogério e todos que nos acompanham, ele é um pouquinho também nessa questão eleitoral, porque não só o Brasil vai ter eleição em 2022, nós temos a França também com eleição, o presidente Macron tentando sua reeleição possivelmente, seria um caso inédito desde Jacques Chirac, então é algo que tem algumas décadas aí para quebrar esse tabu na França. Portugal tem já agora, no início do ano, no fim desse mês, a eleição para o legislativo, também é uma eleição interessante para entender os rumos do país nos próximos anos. A Vera já comentou do legislativo nos Estados Unidos e quão relevante isso é, tanto para o governo Biden quanto para todos aqueles que se relacionam com os Estados Unidos, o mundo inteiro. Colômbia, nossa vizinha, também tem eleição para o executivo, é algo para a gente ficar atento ao longo desse ano. E eu destaquei aqui uma, que é só um exemplo de outras que também acontecerão no mundo, que é a eleição na Hungria, que o Viktor Orbán vai tentar se manter como primeiro-ministro húngaro, e é algo que pode demonstrar o ganho, a manutenção ou a perda de força de uma extrema-direita internacional, que diretamente pode impactar também aqui a percepção, e não o resultado, mas a percepção de força dessa extrema-direita aqui no Brasil. Vera, por favor. Não, eu só quero chamar a atenção da posse do presidente Boric ali no Chile, agora em março. Hoje ele anunciou um ministério muito interessante, com coligações que ele não tinha na sua eleição. Então, eu acho que vale a pena de prestar atenção, que ele era ultra-esquerda, etc., ele já andou para o centro. Eu acho muito interessante ver isso. Mas, falei, acabou, não vamos debater. Maravilha. Gente, acho que começamos com o pé direito esse ano de 2022, um ano que promete ser bastante intenso interna e internacionalmente. Muito bom revê-los e espero que tenhamos um ano de muito sucesso. E pedimos, né, para a nossa campanha aí, inscreva-se no canal, divulgue a Empower, interaja conosco nas redes sociais, porque a gente vai produzir bastante conteúdo esse ano. Isso, olha, foi uma alegria voltar. Eu estava com saudade não só dos meus colegas, mas também de todos, e é uma alegria. Feliz ano novo para a Empower, feliz ano novo para todo mundo, e nós queremos vocês conosco, mais gente conosco ainda esse ano. Quem sabe a gente consegue chegar ao final de 2022 tendo triplicado aí nossa audiência, né? Então, olha, um abraço para vocês, até semana que vem. Tchau, Vera. Abraço, tchau, Luiz. Tchau, Vera. Até mais. Até. Tchau. Tchau.